povo entrou na Canaã, a terra foi dividida entre as tribos, de maneira que era preciso saber exatamente a que ascendência uma determinada pessoa pertencia, para saber qual pedaço de terra ela herdaria. Então a genealogia é muito forte dentro do povo de Israel, isso está em Números 26. Com certeza a principal razão pela qual tanto Mateus aqui quanto Lucas fizeram questão de colocar a genealogia de Jesus nos seus 2 evangelhos. Isso foi para provar que Jesus era sim um legítimo descendente de Davi. Nós lemos no Salmo 89 que Deus prometeu a casa de Davi de pé. Olha, se Deus prometeu a casa de Davi de pé, então Deus prometeu um herdeiro para o trono de Israel. Lá naqueles tempos, fora anunciado, era para o amanhã, para nós é aquele que já veio, e nós louvamos ao Senhor por isso. A diferença básica entre estes 2 evangelistas, Mateus e Lucas, é que Mateus segue a descendência de José, ou segue a sequência histórica de José, que era tido como pai de Jesus, e Lucas segue a ascendência de Maria. Fosse por José, fosse por Maria, Jesus era igualmente descendente de Davi. É por isso que um dos cegos grita: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E no outro evangelho diz que eram 2 cegos gritando: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Os demônios identificaram: Filho de Davi. Filho de Davi. O temor, até mesmo das esferas mais ausentes do fenômeno da pessoa, as inserções satânicas nos tempos de Jesus, eles sabiam que era o Filho de Davi. Por isso nós estamos falando do Rei dos Reis, o Filho de Davi. O anunciado desde os tempos mais antigos, o anunciado inclusive pela genealogia, porque Mateus escreve para os judeus e faz questão de demonstrar a genealogia a partir de Abraão, como nós lemos aqui. Lucas, que escreve para os gentios, vai ainda mais longe, vai até o próprio Adão, originador de toda a raça humana. A descendência de Davi, por isso, a descendência davídica de Jesus Cristo era muito importante, pois Deus havia prometido a Davi que o descendente dele se assentaria no trono de Israel. Jesus sofreu várias acusações em seu ministério sobre a sua origem, inclusive, porque o povo ignorava que ele era um descendente de Davi. Era de domínio popular a informação que o Messias nasceria em Belém e seria descendente de Davi. E todos pensavam que ele viria da Galileia. Os evangelhos fazem menção a Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que de Belém ele viria, que da simplicidade ele viria, mas que a sua simplicidade era diametralmente oposta ao espaço que ele ocuparia. Não era só um menino na manjedoura, era o rei que as estrelas levaram pessoas a este rei, o rei que a existência dormia quando ele nasceu, o rei absoluto que quando aqueles que foram procurar a Jesus chegaram a Herodes e perguntaram: onde está aquele que seria o rei dos judeus? Onde está o rei dos judeus que nasceu? Ele que era o rei, diz: rei dos judeus? Eu não sei. Mas se souberem onde ele está, me avisem, para eu também ir adorá-lo. O rei que nasce na manjedoura para reinar absolutamente sobre o povo de Deus para todo sempre. Por isso, quando um homem chamado John MacArthur escreve sobre isso, ele diz que é interessante e significante que desde a destruição do templo em 70 depois de Cristo, não existam mais genealogias que possam traçar a ascendência de qualquer judeu que vive nos dias de hoje. O significado primário deste fato é que para aqueles judeus que esperavam pelo Messias, a sua linhagem até Davi
nunca poderá ser estabelecida. Jesus Cristo é o último pretendente ao trono de Davi que pode ser verificado. Não tem como nenhum judeu chegar ao rei Davi se não for por Jesus. Todos os registros dos judeus que esperavam um sucessor de Davi apontaram para Cristo. E nunca mais houve registros que apontem para outro redentor. Ou é Cristo, ou nenhum. Este é o dilema, na verdade, meus irmãos, do povo judeu. Eles precisam negar os seus próprios registros e suas próprias expectativas messiânicas, rasgando assim milhares de anos de história. Mas para nós, alcançados por fé, não temos dúvida, temos um rei.